Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. É nesse programa que você escuta mensagens cristãs inspiradas, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. Hoje eu vou falar sobre as dúvidas. Dúvidas são pensamentos que rondam a cabeça de todas as pessoas do mundo, sejam elas cristãs ou não. Você pode duvidar das pessoas, das situações, de informações que recebe, duvidar da sua fé e pode até duvidar de si mesmo, da sua capacidade, suas decisões, suas convicções. Tem gente que duvida até da própria realidade da vida. A lista de dúvidas é interminável. Ninguém está livre das dúvidas. Mas uma boa pergunta para fazer no meio das dúvidas é: do que você está duvidando? David Berg disse certa vez: duvide das suas dúvidas e acredite na sua crença. Nunca cometa o erro de fazer o contrário. Porque a dúvida já nasce no ser humano. Faz parte da sua natureza questionar, investigar e duvidar. Mas o problema é quando essas dúvidas vêm para destruir e não para esclarecer e trazer conhecimento. Como William Shakespeare disse certa vez: nossas dúvidas são traidores que nos fazem perder o bem que poderíamos ganhar por medo de tentar. E nós sabemos pela história da humanidade na Bíblia que o objetivo principal do inimigo de Deus é fazer o homem duvidar do seu Criador. Ele começou com isso lá atrás, quando usou uma mentira misturada com um pouco de verdade para fazer Adão duvidar do que Deus tinha lhe dito no jardim. E quando Jesus desmascarou os líderes religiosos da sua época, ele disse lá em João 8,44: vocês pertencem ao seu pai, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Essa é uma informação muito importante para nós cristãos, porque aqui Jesus deixou bem claro que o inimigo de Deus não fala a verdade. Ele é o pai da mentira e não há verdade nele. Mas quando estava orando a Deus por nós, Jesus disse em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E com esses dois versículos nós podemos definir que a palavra de Deus é a verdade e a palavra do inimigo de Deus é a mentira. A partir daí ninguém tem desculpa de escolher errado. É claro que as dúvidas vão continuar assombrando a mente de todas as pessoas. Até mesmo os grandes homens de Deus duvidaram. Ficaram realmente desencorajados e acabaram falando das dúvidas que assombravam o seu coração. O grande profeta de fogo Elias, quando teve que fugir da rainha Jezabel, que queria matá-lo, ficou tão desencorajado que desistiu da própria vida. Ele disse lá em 1 de Reis 19:4: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E ainda completou no versículo 14: os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Ele ficou tão abalado que duvidou que iria sair vivo daquela situação e pediu para morrer. Mas nós sabemos pela história que o final da vida dele foi outro. Deus o protegeu e o guiou ainda por um bom tempo, e depois acabou levando Elias direto para o céu. Ele foi um dos poucos homens da história que não morreu, e isso está lá em 2 de Reis 2.
E Davi também foi outro que ficou atormentado pelas dúvidas, mesmo depois de já ter sido ungido rei pelo profeta Samuel, depois de ter recebido a promessa de Deus que iria reinar sobre todo Israel. Quando estava fugindo do rei Saul, ele disse: um dia ainda vou morrer pela mão de Saul. 1 Samuel 27:1. Essa não era a promessa de Deus, era uma mentira do inimigo assombrando a mente dele. Ele duvidou do que Deus tinha prometido, ficou alimentando seus medos e acabou falando suas dúvidas. Ou seja, pregou a mentira do inimigo, uma mentira descarada, totalmente contrária à verdade de Deus. A promessa de Deus era que Davi ia se tornar o rei sobre todo Israel, e foi o que aconteceu. A verdade de Deus prevaleceu e não a mentira do inimigo. Mas no momento de aflição, Davi foi assombrado pelas dúvidas. Até o apóstolo Pedro, quando estava andando sobre a água, que é uma coisa impossível, um milagre que só Jesus podia fazer, Pedro caminhou sobre a água em direção a Jesus. Ele realizou o impossível, mas num determinado momento resolveu olhar para as ondas e o vento, que eram fortes, e aí começou a considerar as forças da natureza e duvidou do poder de Deus que já estava experimentando. O que aconteceu? Começou a afundar na mesma hora e teve que pedir ajuda. Jesus esticou a mão e o puxou para fora d'água. E o que Jesus falou para ele? Mateus 14:31. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E aqui nós vemos claramente o risco que é duvidar. A dúvida não fortalece a sua fé, não te ajuda a confiar em Deus. Ela faz o contrário, destrói a certeza de que você pode realizar milagres com o poder de Deus. Pedro saiu do barco olhando para Jesus e foi andando em cima da água. Mas quando tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nos problemas, nas dificuldades, que ali eram o vento e as ondas, na mesma hora ele começou a considerar o risco que estava correndo. Parou de olhar para a grandeza de Deus que estava ali bem na frente dele e começou a olhar para os problemas. Aí as dúvidas inundaram a mente dele e a sua fé afogou junto com ele. A dúvida enfraqueceu a fé dele no poder de Deus, que ele já estava experimentando naquele momento. Primeiro ele andou em cima da água, até chegar perto de Jesus. Depois começou a duvidar e afundou. A dúvida bloqueou o sentido da realidade espiritual. Trouxe de volta para a mente do Pedro a incerteza e a insegurança e fez ele duvidar do que já estava fazendo. Se você der espaço para a dúvida na sua mente, ela entra abafando a sua conexão com a realidade espiritual, interferindo na sua sintonia com o Espírito Santo e entupindo o fluxo do poder de Deus em você. Mas mesmo se você afundar nas dúvidas e perder a conexão espiritual e a certeza do poder de Deus, se clamar a Ele pedindo ajuda, Ele vai esticar a mão e te salvar, como Jesus fez com o Pedro. Duvidar é humano, mas você também não precisa deixar a dúvida tomar conta. Ficar lá remoendo ela na sua cabeça, considerando se realmente é assim, analisando aquela dúvida. Como aquele ditado: você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas não precisa deixar que eles façam um ninho nos seus cabelos. Quando a dúvida vier, combata-a com a fé que você tiver, mesmo que seja pouca. Como disse o rei Davi no Salmo 56:3,
No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Se o medo e a dúvida passarem pela sua cabeça, decida no seu coração que vai continuar confiando em Deus mesmo assim, mesmo se sentindo fraco e inseguro, mesmo achando que a sua fé não dá conta. Como fez o pai do menino possuído lá em Marcos 9, 17 a 29. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio, então o pai veio até ele e disse: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. E Jesus respondeu: se você pode, tudo é possível àquele que crê. Jesus jogou a responsabilidade de volta para o homem. Ele queria ensinar a todos ali que a fé de uma pessoa é o que torna possível o milagre na vida dela. Então o homem respondeu: eu creio, me ajude a vencer a minha falta de fé. Ele acreditava que Deus podia fazer um milagre, mas as dúvidas assombravam a mente dele. Então ele fez a única coisa que podia: pediu ajuda a Deus para não vacilar na fé. E é o que nós temos que fazer. Jesus sempre tentava ensinar aos seus discípulos a necessidade de acreditar sem duvidar. Lá em Marcos 11, quando ele amaldiçoou a figueira e ela secou, eles ficaram espantados. Aí Jesus disse no versículo 23, eu lhes digo que se alguém disser a esse monte, levante e se jogue no mar, não duvidando em seu coração, mas crendo, o que ele disse vai ser feito. E a palavra-chave aqui é não duvidando, porque as dúvidas são um terreno muito perigoso para você caminhar. Não dá para ficar entretendo dúvidas na sua mente e ao mesmo tempo conservar a sua fé em Deus. Está escrito lá em Romanos 10, 17, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. O que significa que a sua fé é construída e fortalecida através da leitura, do estudo, de escutar, receber e de viver a verdade de Deus na sua vida. Ouvir, ler e falar sobre as verdades da palavra de Deus fortalecem a sua fé. Quando ouve a palavra de Deus, você é fortalecido e alimentado por ela. E quando fala dela para os outros, você está divulgando a verdade de Deus. Você se torna um mensageiro das boas novas. E da mesma maneira, quando dá ouvidos às dúvidas do inimigo, você está deliberadamente enfraquecendo a sua fé e deixando que essas dúvidas consumam toda a sua força espiritual. E quando você decide falar as dúvidas, aí então começa a pregar a propaganda do inimigo. Se decidir escutar as dúvidas e mentiras dele e oferecer espaço para elas na sua mente, elas vão crescer e tomar conta. Funciona assim: se você alimentar a sua fé, as dúvidas vão morrer de fome. Se você alimentar as dúvidas, a sua fé morre. Simples assim. Ah, mas isso significa que eu não posso nunca questionar o que eu leio na Bíblia ou o que me falam? Não, claro que não. Se você está buscando respostas, então as suas perguntas vão acabar com as suas dúvidas. Ou seja, apareceu uma dúvida e você buscou a resposta para esclarecer aquele assunto. E esclarecer é a palavra certa a ser usada aqui, porque a dúvida escurece o seu entendimento da verdade, e a resposta encontrada na palavra de Deus é uma luz para a sua mente. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Mas se você resolve falar dúvidas numa tentativa de combater a verdade e destruir a fé, então não é um questionamento sincero. Você não quer conhecer a verdade, só quer fazer a propaganda do inimigo. E aí quem der atenção às suas dúvidas, se não tiver uma fé forte, vai ser afetado por elas.
E essa é a razão porque muitas pessoas se afastam de Deus, porque elas preferiram dar ouvidos às dúvidas do que aceitar a verdade. Aceitar a verdade de Deus requer humildade e submissão, reconhecer que só Ele é Deus e que Ele está sempre certo, mesmo quando você não concorda ou não entende. A verdade de Deus está sempre ao seu alcance, mas você tem que estar disposto a aceitá-la de coração e reconhecê-la como verdade única. Todo mundo está buscando algo para acreditar. Procuram no universo querendo encontrar. Há quanto tempo está brilhando essa estrela lá no céu? A que distância está ficando de você e eu? Os sábios estão falando que são bilhões de anos-luz, mas eu não estou acreditando, porque eu posso ver sua luz. A verdade está mais perto pra viver e ser feliz. Você deve ter por certo que o velho livro diz. Os sábios estão tentando nos explicar como se criou o mundo sem ninguém parou criar. Estão falando que as estrelas estão a bilhões de anos-luz, mas eu não estou acreditando, porque eu posso ver sua luz. A verdade está mais perto pra viver e ser feliz. Você deve ter por certo que o velho livro diz. A verdade está mais perto pra viver e ser feliz. Você deve ter por certo que o velho livro diz. La 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 la. Você deve ter por certo que o velho livro diz. A verdade está mais perto pra viver e ser feliz. Você deve ter por certo que o velho livro diz. A verdade está mais perto pra viver e ser feliz. Você deve ter por certo que o velho livro diz. Meu nome é Concécio e esse é o programa Deus sem Igreja. Hoje estou falando sobre as dúvidas que assombram a mente de todas as pessoas. E se você é um cristão, essas dúvidas vão fazer de tudo para enfraquecer a sua fé e o seu amor por Deus. Porque nem sempre o plano de Deus para a sua vida vai te agradar. E é nessa hora que o inimigo da sua alma aproveita a chance para semear as dúvidas no seu coração. Ele tenta te convencer a analisar tudo friamente, cita uns versículos da Bíblia misturados com muitas dúvidas para te provar que Deus não te ama e que não cumpriu o que prometeu. Aí, se você ficar considerando essas dúvidas, primeiro elas vão minar a sua fé, depois sua confiança em Deus, a certeza do amor dele por você
e finalmente acabam te convencendo de que Deus te abandonou e que não vale mais a pena acreditar nele e nem segui-lo. E este é o objetivo do inimigo da sua alma: te afastar e te isolar do Pai. Porque assim você não é uma ameaça para ele. É só mais uma pessoa no mundo revoltada contra Deus, encostada num canto qualquer. E a partir daí, cada dia mais você vai se tornando uma pessoa rancorosa, reclamadora, insatisfeita, que acha ruim de tudo e faz questão de falar que Deus te abandonou e que ele não existe nem se importa. Tudo porque você escolheu ouvir a rádio do inimigo, sintonizou no canal dele e parou de seguir a verdade de Deus. Se afundou nas dúvidas do inimigo e nem pediu ajuda. Essa é a história do Judas Iscariotes. Ele sempre duvidava de Jesus, questionava e reclamava. Vocês se lembram de João 12? Jesus foi visitar o Lázaro depois que o ressuscitou. Ele estava jantando com a Marta e o Lázaro, e aí Maria chegou com um jarro de um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. O perfume encheu toda a casa. Mas o Judas foi logo reclamando. Disse que o perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. E lá em João 12:6 está escrito assim: ele disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele carregava a bolsa e tirava dela tudo o que queria. Se você alimentar a sua dúvida, ela vai te levar à desobediência. E a desobediência vai te levar a negar a Deus no seu coração. E a negação vai te levar à traição. Esse foi o caminho que o Judas escolheu. Duvidou, desobedeceu, negou e traiu. Mas esse não é o caminho de quem ama a Deus. Apesar de todos os esforços do inimigo da sua alma para te afastar de Deus, para encher sua mente de dúvidas, preocupações e incertezas, Jesus está sempre ali, a um passo de distância, em pé em cima da água com a mão estendida, esperando você pedir ajuda. É claro que o melhor é não tirar os olhos dele para não afundar, continuar andando em cima da água, olhando fixamente para Jesus até chegar nele. Como disse Paulo em Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a vida do cristão de verdade, sair do barco do conformismo com o sistema, do modo de pensar de todo mundo e andar sobre as águas turbulentas dessa vida, sem dar atenção aos ventos e às ondas, que sopram fortes e querem a todo custo desviar a nossa atenção do destino final, que é Jesus. É para onde nós vamos no final da nossa caminhada. Ah, mas eu não consigo não duvidar. Tem hora que eu vacilo. Tudo bem, eu também. Eu também duvido, mas duvido acreditando. Por isso você precisa se esforçar para não ficar entretendo as dúvidas na sua mente, os pensamentos negativos, as reclamações, especialmente contra Deus. O inimigo sempre envia pensamentos negativos para dentro da sua mente. Ele faz isso o tempo todo. Por isso você precisa rejeitar esses pensamentos o tempo todo. Essa é a sua luta. Paulo escreveu em Filipenses 4:8. No mais, irmãos, pensem sempre no que é verdadeiro, no que é honesto, justo, no que é digno, amável e em tudo o que é bom. Nós vivemos hoje em dias de incerteza e insegurança.
Mas se os nossos pés estão firmes sobre a rocha eterna, o seu coração balança, mas a sua base não. Sua mente vacila, mas o seu Deus não. As ondas se levantam, o vento sopra, mas você olha para frente e vê Jesus lá em pé, em cima d'água, esperando você chegar. Eu sei que todos nós duvidamos em vários momentos da nossa vida. Duvidamos do que Deus está fazendo, do plano dele para nossas vidas. Muitas vezes duvidamos até do amor dele por nós. Duvidamos da nossa capacidade de fazer o que ele espera de nós. Duvidamos das nossas decisões, do rumo que estamos conduzindo nossas vidas, das nossas atitudes. São muitas as dúvidas que assombram nossa mente. Você pode não ter as mesmas dúvidas que eu, mas tem as suas dúvidas. Todos nós temos. O inimigo de Deus sabe qual dúvida usar para te distrair, para te incomodar, para te afastar de Deus. Porque, como eu já disse antes, ele, o inimigo de Deus, tem medo de nós. Não pelo que nós somos, mas por causa daquele que mora em nós. Quando Jesus estava na terra, ele, como Deus, sempre era reconhecido por cada mau espírito que encontrava. E eles morriam de medo dele e tinham que obedecer a Jesus. Como está escrito em Filipenses 2:10, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E depois que Jesus subiu ao céu, ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo e agora vive dentro de cada um de nós, daqueles que o receberam como Salvador. Então hoje cada um de nós é um Jesus andando sobre a terra. Você não tem poder em si mesmo, mas tem Jesus morando dentro de você e isso mete medo no inimigo. Por essa razão, esse inimigo se esforça tanto para te fazer duvidar do Deus que mora dentro de você. Ele não quer que você tenha sintonia com Jesus que está aí dentro, porque isso te fortalece e é uma ameaça para ele aqui na terra e para todos os que ele ainda não capturou. Porque Deus quer te usar para libertar aqueles que ainda são prisioneiros do inimigo. E por isso o inimigo quer que você preste atenção no mundo lá fora, nos problemas, nas dificuldades, nas impossibilidades, no aumento da criminalidade, na violência, corrupção, maldade, pandemias, guerras e em tudo de ruim que ele semeou nesse mundo. Ele precisa que você preste atenção no mundo e não em Deus, porque aí você vai duvidar. Ele quer que você tire os olhos de Jesus e se concentre nas ondas e no vento. É assim que ele te convence a afundar nas preocupações e você nem pensa em lutar contra ele, muito menos em se fortalecer em Deus. Duvidar é seguir o script do inimigo. Mas não interessa qual situação você se encontra, seja boa, ruim ou péssima, Deus ainda é Deus, ele não muda. Em Hebreus 13:8 está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo e se você clamar a ele de coração, ele vai pegar sua mão e te ajudar. A sua parte é rejeitar as dúvidas do inimigo, os pensamentos negativos e as críticas destrutivas a Deus e a sua fé. Quando elas vierem à sua mente, tente se lembrar de Jesus e do amor de Deus, da verdade dele e que ele te ama e está esperando no final da sua caminhada. E continue tentando seguir os passos de Jesus. Tropeçou, caiu, levanta e segue em frente. Eu sei que não é fácil,
Muitas vezes aparecem uns pensamentos totalmente fora de contexto na minha cabeça. Quer um exemplo bobo? Já aconteceu de eu passar por um acidente no trânsito, aí começam a vir na minha mente aqueles pensamentos do que aconteceria se fosse comigo. E aí começa a passar aquele filmezinho de tragédia do inimigo, com as preocupações, os medos e o que eu ia fazer e como eu ia ficar. Se eu não acordar daquela novela que o inimigo começou a projetar na minha mente, eu posso ser conduzido a lugares escuros de preocupações, dúvidas, incertezas, medos e tristezas. E de coisas que não existem. Tudo mentiras e fantasias criadas para te enganar e colocar preocupações na sua mente. E isso pode ser com qualquer coisa, um mal entendido com alguma pessoa, uma situação que você presenciou, algo totalmente fora de contexto, ou alguma coisa que poderia talvez acontecer com você se isso e aquilo desse errado. E quem não reconhece essas dúvidas como sendo do inimigo, fica navegando nelas, se deixa levar e vai sendo manipulado para longe de Deus e para bem perto das preocupações. Mas a responsabilidade é sua de identificar e rejeitar qualquer dúvida ou pensamento negativo que aparece na sua mente. Você é que tem que combatê-los. Tudo que desvia a paz do seu coração e te conduz para os corredores escuros da sua mente, para as preocupações, incertezas, medos, arrependimentos, culpas, erros dos outros, sofrimentos do passado, ameaças do futuro, tudo isso tem que ser rejeitado. Eu sei que não é fácil, eu tenho muita dificuldade também, e às vezes me pego perdido nas dúvidas e pensamentos negativos. Mas precisamos lutar sempre para não deixar as dúvidas criarem raízes no nosso coração. E aqui eu repito a frase do início do programa: duvide das suas dúvidas e acredite na sua crença. Nunca cometa o erro de fazer o contrário. Porque a nossa fé é constantemente abalada pelas coisas que acontecem no dia a dia. Notícias ruins, expectativas que não são correspondidas, planos que vão por água abaixo, pessoas que nos decepcionam, os nossos próprios erros e faltas. São muitas as coisas que podem abalar e enfraquecer a nossa fé. E mesmo que você seja uma pessoa que lê a Bíblia frequentemente, que faz suas orações, que se alimenta espiritualmente e exercita seus músculos espirituais, ainda assim, em algum momento, sua fé pode ser abalada. E o que fazer nessa hora? A receita do rei Davi está lá em 1 Samuel 36. Quando ele ficou profundamente angustiado porque os seus homens falavam em apedrejá-lo, Davi se fortaleceu no Senhor. Ele foi buscar a sua força no Senhor, não ficou olhando para a situação, porque a situação dele era muito ruim. Davi tinha saído para lutar uma guerra e quando voltou para Ziclag, que era a cidade onde estava morando na época, os amalequitas tinham atacado e incendiado a cidade. Levaram todos prisioneiros, jovens, mulheres e idosos. Não mataram ninguém, mas levaram todos. Os soldados dele encontraram a cidade destruída e viram que suas mulheres e filhos tinham sido levados como prisioneiros, inclusive as duas mulheres de Davi. E aí eles choraram muito e depois resolveram apedrejar o Davi. Mas ele se lembrou de Deus no meio da sua angústia, inclusive escreveu isso no Salmo 18:6. Na minha angústia busquei o Senhor, e do seu templo ele ouviu a minha voz. E essa é uma ótima receita, se lembrar de Deus.
Ah, mas eu já leio a Bíblia e faço minhas orações. Já estou me lembrando de Deus. Sim, você pensa em Deus nos momentos que escolheu para estar com Ele. Mas quando chegam os momentos difíceis, de angústia e decepção, quando as dúvidas vêm assombrar e trazer insegurança, a maioria de nós tem a tendência de desviar o pensamento para os problemas e esquecer de tudo o que Deus já fez na nossa vida. Se você é um cristão ativo que se alimenta bem espiritualmente, fortalece sua fé, procura sempre estar em contato com Deus, então fica mais fácil lembrar dele nessas horas, porque você tem o costume de buscar a Deus. Aí, quando vem um momento difícil, você faz o que sempre faz e funciona. Mas se a sua vida é ocupada demais e você não consegue ter aquele tempo com Deus todo dia para se fortalecer, então, quando passa um perrengue, tem mais dificuldade de lembrar o que fazer. Andar perto de Deus e se fortalecer nele cada dia é o que te ajuda a aguentar as provas e as dificuldades do dia a dia. Muitas vezes até te livra de problemas que poderiam acontecer, mas são evitados porque você está sempre em conexão com Ele. Mas se ainda assim, em algum momento, acontecer de você ficar angustiado, inseguro e as dúvidas começarem a rondar a sua mente, você precisa combatê-las buscando na sua memória tudo o que Deus já fez por você. Todas as demonstrações do amor dele por você e todas as vezes que você sentiu a presença de Deus na sua vida. Ah, mas eu não consigo me lembrar de nada. Bom, eu sei como é. Na hora da dificuldade, nossa mente fica abalada. Mas provavelmente você não consegue se lembrar porque não tem o costume de pensar nas coisas que Deus faz por você. Como assim? Vou explicar. Lembram do Provérbio 3:6? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas estradas. Quando você tem o costume de reconhecer as coisas que Deus faz por você no dia a dia, fica fácil de lembrar dele nas dificuldades. Quando você treina sua mente para sempre agradecer pelas pequenas coisas, para reconhecer a mão de Deus em todos os momentos, então a presença dele na sua memória é muito mais forte. Fica fácil de lembrar do que ele fez e faz cada dia por você. Mas se você acha que as coisas boas que acontecem foram sorte ou coincidência, está simplesmente desprezando Deus. Quando agradece a Ele, está reconhecendo o amor e o carinho que Ele tem por você. Quando diz que foi sorte ou coincidência, está desprezando o gesto de carinho dele. Eu tento sempre reconhecer a mão de Deus em tudo que acontece na minha vida. Se vou em algum lugar de carro e quando chego lá tem uma vaga bem perto de onde eu queria parar, eu sei que foi Ele, então agradeço. Se eu chego atrasado num compromisso, mas a outra pessoa ainda não chegou, agradeço também. Se perdi alguma coisa em casa e quando vou procurar acho com facilidade, agradeço a Deus. Eu sei que foi Ele que me ajudou. Quando vou fazer uma caminhada e a chuva espera eu voltar para casa antes de cair, agradeço muito a Deus. São tantas manifestações do amor dele na sua vida o tempo todo que você não pode deixar de reconhecer a mão de Deus.
água cristalina, nas folhas que o vento varre, eu vejo a mão de Deus. Na luz do sol radiante, na brisa e no trovão, numa uva insignificante ou num baita mulherão, eu vejo a mão de Deus. Na beleza de uma flor, uma manada junto ao rio, no vento frio ou no calor, eu vejo a mão de Deus. Se nos entregarmos a Ele, fazermos o que Ele quer, sermos como Ele é e vermos como Ele vê, então também veremos no olhar de cada um Deus brilhando através. Um passarinho colorido na beleza de uma flor, numa manada junto ao rio, no vento frio ou no calor, eu vejo a mão de Deus. Se nos entregarmos a Ele, fazermos o que Ele quer, sermos como Ele é e vermos como Ele vê, então também veremos no olhar de cada um Deus brilhando através, Deus brilhando através, Deus brilhando através. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Eu sou o Concécio e se você está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp. 31996903688. 31996903688. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que são transmitidos aqui na rádio e também muitos vídeos sobre diversos temas da fé cristã. Hoje estou falando sobre as dúvidas que assombram o nosso coração e abalam a nossa fé em Deus. O que eu faço para não ser atropelado por elas é ficar conectado com Ele, lendo a Bíblia cada manhã, conversando com Ele durante o dia, fazendo minhas orações, agradecendo e reconhecendo a mão de Deus em cada momento. Sigo minha vida normalmente como todo mundo, tenho as minhas expectativas e os meus planos. E quando encaro uma dificuldade, Deus me ajuda e me dá forças para vencer. Mas se alguma coisa grande dá muito errado, e eu sou pego de surpresa com uma tristeza inesperada ou uma decepção muito forte, nessas horas as dúvidas forçam o seu caminho na minha mente. Eu fico abalado, sem entender o que aconteceu e nem a razão de tudo aquilo. E para escapar do poço da depressão, eu procuro me lembrar dos momentos difíceis que passei lá atrás e como Deus estava sempre ao meu lado. Me lembro de todas as vezes que Ele me ajudou, de todos os milagres que Ele já fez, todas as demonstrações de amor por mim e pelos outros também. Aí minha memória é renovada com esses pensamentos e a dificuldade começa a diminuir. A angústia vai desaparecendo, a incerteza é substituída pela fé e eu consigo enxergar melhor a mão de Deus no meio de toda a decepção. Todos nós precisamos entender que nada que acontece nesse mundo pega Deus de surpresa. Em Mateus 10, 29, Jesus ensina que nem um passarinho morre sem o consentimento de Deus e fala que nós valemos mais que muitos passarinhos. Por isso mesmo eu tenho certeza que Deus sabe de tudo o que vai acontecer com você, comigo e com o resto do mundo.
Tudo tem que ter a permissão dele para acontecer, e ele tem uma razão para tudo. Como está escrito no Salmo 139:16. Todos os dias que Deus me deu para viver já estavam escritos no seu livro antes de eu existir. Então tudo que você passou nessa vida e ainda vai passar, já estava escrito no livro de Deus bem antes de você nascer. Ele já sabe, e sabe como te ajudar a passar. E ele também sabe todo o bem que vai trazer na sua vida através daquilo que você tem que passar. Porque Deus não é o Deus do desperdício, nem do acaso. Ele é o Deus da criação, da renovação e da vida. Quando Neemias estava trabalhando na reconstrução do muro ao redor de Jerusalém, os inimigos de Israel não queriam que a obra fosse concluída. Então estavam sempre ameaçando os trabalhadores e tentando desencorajá-los. E o que foi que o Neemias fez? Ele reuniu todo mundo e falou assim: lembrem-se do Senhor, grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas mulheres e suas casas. Neemias 4:14. Ele falou: lembrem-se do Senhor, da grandeza dele. E aí o povo se lembrou de quem é Deus, ficou encorajado de novo e voltou ao trabalho, e o muro foi reconstruído. Esse foi o início da reconstrução de Jerusalém. Então esse é o segredo: lembrar de Deus, manter a nossa mente firme nele, lembrar de todas as vezes que Deus agiu nas nossas vidas e de tudo o que ele nos ajudou a passar e superar, de como ele nos trouxe até aqui, porque cada um de nós que está aqui já passou por muito. Alguns ainda estão passando, outros vão passar, mas o certo é que Deus está sempre ao nosso lado, nos ajudando a passar. Certa vez o escritor Mark Twain estava saindo de uma reunião na igreja com um amigo e caía uma chuva muito forte, uma daquelas chuvas bem pesadas. O amigo se virou para ele e perguntou: Você acha que essa chuva vai passar? E o Mark Twain respondeu: sim, ela sempre passa. Uma resposta simples e boba, mas muito verdadeira. E é assim que nós temos que enxergar as nossas aflições, as nossas dificuldades e as coisas que nos angustiam. Elas sempre passam. Ficar lembrando de Deus é o remédio para a alma abatida, para o espírito angustiado e para afugentar as dúvidas do nosso coração e da nossa mente. Quando o profeta Jonas resolveu desobedecer a Deus e fugir da presença dele, descobriu que não existe lugar nesse mundo para se esconder de Deus. Ele se meteu na maior enrascada da sua vida, acabou engolido por um enorme peixe e ficou lá dentro 3 dias e 3 noites. Só conseguiu sair quando declarou, em Jonas 2:7. Quando minha alma desfalecia, eu me lembrei do Senhor e subiu até ele a minha oração. A salvação vem do Senhor. Quando Jonas parou de se rebelar e buscou a Deus no meio do seu desespero, quando reconheceu que é de Deus que vem a salvação, aí Deus mandou o peixe vomitar Jonas na praia da cidade, onde ele deveria ter ido quando Deus mandou. E isso acontece com muitos de nós, quando não estamos com vontade de seguir o que Deus tem para nossas vidas, decidimos fazer outra coisa. E Deus normalmente deixa, mas quando é algo muito importante que Ele espera que nós façamos, então Ele tenta nos convencer. Normalmente Ele tem uma tática infalível. Ele coloca no seu coração o desejo de fazer o que Ele precisa que você faça.
Assim você vai fazer para Deus, achando que foi tudo ideia sua, e ainda vai se gabar com Ele, dizendo: veja, Deus, o que eu fiz para você. Como aquele martelo que virou para o dono que o estava segurando e disse: olha só esse prego que eu acabei de pregar, viu como eu sou bom nisso? Na verdade, é Deus que vai realizando coisas na sua vida e te usando para realizar coisas para Ele. E nesse relacionamento aprendemos a conhecê-lo melhor e a confiar mais nele. E assim, quando as coisas não saem como esperávamos, quando as dúvidas e incertezas rondam a nossa mente, podemos nos lembrar dos bons momentos juntos, das coisas que Deus fez em nossas vidas, de tudo o que Ele realizou através de nós e das coisas que vimos Ele fazer na vida dos outros também. Aí sim nós lembramos de quem é o nosso Deus e vamos conhecendo Ele mais e melhor cada dia. Nossa fé é fortalecida e aprendemos a colocar Deus do lado do nosso problema angustiante para comparar o tamanho de Deus com o tamanho daquele problema. Aí fica mais fácil avaliar cada situação e ter fé de que, aconteça o que acontecer, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e não importa quem acredita nele ou não, Deus é Deus independente de quem o segue e de quem acredita nele. E você é dele, independente do que esteja passando hoje ou não. Quer você sinta insegurança, medo, angústia ou qualquer outro sentimento que não seja de fé e de confiança, Deus continua sendo Deus e continua cuidando muito bem de você. Se você consegue perceber isso e sentir a presença dele na sua vida, ótimo. Se não consegue, ótimo também, porque nada mudou. Ele é Deus independente dos seus sentimentos. Então sempre se lembre dele com carinho, amor, admiração, respeito, confiança e com aquela expectativa de que um dia você vai viver junto dele para toda a eternidade. Jesus já preparou um lugar para nós na casa do Pai e ele vai te levar para lá quando sua vida aqui na terra terminar. Não tenha dúvidas, tenha fé. E tenha sempre uma boa expectativa de mais coisas maravilhosas que Deus ainda vai fazer na sua vida. Porque, afinal de contas, você é dele e ele te ama muito.
Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana. Bendize alma minha.